Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 27 de setembro, celebramos São Vicente de Paulo. Nosso santo de hoje nasceu em Pouilly, no sul da França, no dia 24 de abril de 1581, terceiro filho de pais camponeses muito pobres. Recebeu uma educação religiosa muito boa por parte da família e, desde cedo, mostrou aos seus pais de forma muito clara que desejava se tornar sacerdote. O pai, percebendo o tamanho do desejo do filho e que, de fato, o filho era muito virtuoso, se sacrificou muito para que Vicente pudesse estudar e passar pela formação necessária para se tornar um padre. Ele entrou no seminário, no fim das contas, fruto em grande parte de toda a renúncia que o seu pai fez para custear os estudos dele. Foi estudar em Dax, na França. Ali ele chegou a ser professor também, até porque ele tinha muita facilidade com os estudos, ele era muito inteligente. Chegou a estudar teologia em Toulouse e, com apenas 19 anos de idade, ele foi ordenado sacerdote. E logo depois da sua ordenação, ele foi enviado para uma paróquia rural, onde ele se destacava muito pelo serviço junto às pessoas mais carentes, à evangelização dos pobres em geral. Era um padre realmente muito próximo das pessoas, muito virtuoso, que tinha muito ardor na evangelização. As pessoas realmente gostavam muito dele. Certa vez, numa viagem que ele estava fazendo, depois de receber a herança de uma senhora muito rica que faleceu e deixou toda a sua fortuna em herança para ele, depois dele ir receber essa herança para distribuir tudo aquilo para os pobres, ele fez uma viagem de Marsella para Narbonne e nessa viagem ele foi preso por alguns piratas que o levaram até Tunis, na África. Chegando em Tunis, ele foi vendido como escravo e durante 2 anos ele viveu nessa condição, de uma forma muito humilde, sem se lamentar, sem se revoltar, mas ele passou por essa provação, se deixou ser purificado por essa experiência dolorosa, foi vendido para alguns donos, até que chegou a ser escravo de um senhor fazendeiro muito rico, que tinha 3 esposas, e uma dessas esposas ficou muito impressionada com os cantos que o padre Vicente entoava quando ele se punha a rezar a sós. E aquilo chamou muito a atenção. Ela perguntou ao padre Vicente o que significava a letra daquelas músicas, já que se tratava de uma outra língua que ela não conhecia. E São Vicente foi explicando, e a partir da letra dessas músicas que ele cantava, ele foi evangelizando aquela mulher, que foi se abrindo ao cristianismo e depois foi procurar o marido, dizendo para ele que ele não podia proibir que um homem professasse uma religião tão bonita como aquela, tão profunda. E o fazendeiro, muito curioso, foi atrás do padre Vicente, começou a conversar com ele. O padre Vicente foi fazendo aos poucos um trabalho de evangelização, de catequese. Todos os ensinamentos eram muito fortalecidos pelo próprio testemunho de vida do padre Vicente, que era muito humilde, fazia os trabalhos como era esperado que eles fossem feitos, não reclamava, era muito atencioso com todos, era muito prestativo, muito caridoso, especialmente com os mais sofredores. Tudo isso foi encantando o seu patrão, o seu dono, até que, no fim das contas, o dono do padre Vicente acabou se convertendo da religião islâmica para o cristianismo. E os dois tiveram a ideia de secretamente pegar um barco e ir para a França. Fizeram isso no ano de 1607. Quando eles chegaram na França, Padre Vicente se apresentou, foi reconhecido de fato como sacerdote, recebeu as suas credenciais, digamos assim, reconhecidas de sacerdote novamente, e o seu dono, que havia se convertido ao cristianismo, acabou entrando no mosteiro e se tornou monge. E aí o Padre Vicente voltou à ativa com força total. Em Paris, ele se tornou vigário, passou a fazer um trabalho de evangelização muito intenso,
o arcebispo de Paris o nomeou vigário de Clichy, e ali em Clichy ele fundou uma confraria chamada Confraria do Rosário, que era uma espécie de associação de fiéis que era voltada especialmente para o serviço aos pobres e aos enfermos. No fim das contas, São Vicente foi nomeado capelão geral e real da França. Tamanho era o seu impacto na evangelização da França, especialmente no contato com os pobres nesse tempo. Ao mesmo tempo em que ele era muito querido pelos ricos, inclusive tinha muito acesso aos palácios, à vida da nobreza, e muitas vezes conseguia doações dessas famílias ricas para levar donativos aos pobres, ele também era muito querido pelos pobres, que tinham nele uma espécie de pai dos pobres. Ele passou a ser conhecido dessa forma. No fim das contas, ele fundou uma pequena confraria, uma outra confraria chamada de Confraria da Caridade, formada por homens, que aos poucos foi crescendo e se tornou a Congregação da Missão, também chamada de Padres Lazaristas, que tinham como missão a evangelização nos meios rurais, principalmente, através principalmente de missões populares, o trabalho pela reforma do clero, porque se tratava de uma época em que o clero francês, infelizmente, estava muito corrompido, um clero muito pouco virtuoso. Então, os padres lazaristas, fundados por São Vicente, se dedicavam muito à fundação de seminários ou a assumirem a formação de seminários que já existiam, com o objetivo de formar sacerdotes mais virtuosos, mais bem preparados para o ministério, porque se tratava, de fato, de uma necessidade concreta da igreja naquele momento histórico. E eles foram resposta a isso. Além disso, os padres lazaristas também tinham a missão de assumir várias obras assistenciais. Então, eles tomaram a frente da fundação de asilos, de leprosários, de vários trabalhos de cuidado com os pobres e os enfermos. E eles aprendiam de forma muito clara, pelas palavras e principalmente pelo exemplo de São Vicente, que em cada pobre, em cada enfermo que era amado, que era cuidado, que era evangelizado, era o próprio Cristo que estava ali. São Vicente de Paulo se inspirava muito em Mateus 25, então ele tinha uma clareza muito profunda, muito concreta de que era o Cristo que estava sendo amado, que estava sendo servido naquelas pessoas mais carentes, mais sofredoras, mais esquecidas. E além de tudo isso, os padres lazaristas também tiveram um destaque importante no combate ao jansenismo, que era uma falsa espiritualidade que havia na época, infelizmente durou ainda por um bom tempo na França, que era uma espiritualidade muito baseada em rigorismos, um apego exagerado a regras, a disciplinas superficiais, sem uma espiritualidade mais profunda. Então, tanto São Vicente como os padres lazaristas em geral foram muito importantes no combate a essa falsa espiritualidade que acabava tirando o fervor das pessoas. As pessoas deixavam de sentir o gosto da religião por conta dessa influência jansenista. E o exemplo de São Vicente junto aos pobres, o seu ardor na pregação, na evangelização, nas missões populares, tudo isso foi combatendo na prática os erros do jansenismo. Depois de um tempo, São Vicente de Paulo fundou uma outra confraria, uma confraria também chamada de Confraria da Caridade, só que agora voltada para senhoras que se organizavam para prestar assistência aos pobres e aos enfermos. Essa confraria também foi se desenvolvendo até que se tornou a Congregação das Filhas da Caridade, também chamadas de Irmãs Vicentinas, que foram fundadas por São Vicente de Paulo junto com Santa Luísa de Marillac. Os dois trabalharam juntos e as vicentinas fizeram um trabalho muito bonito, até hoje fazem, à frente também de leprosários, de casas de acolhimento de moças que haviam sido agredidas, que estavam em situação de vulnerabilidade, de jovens órfãos, crianças órfãs, de uma série de casas e de obras de assistência aos pobres e aos enfermos de forma geral. Como São Vicente tinha muito acesso às famílias ricas e nobres da França, ele conseguia muitos recursos para manter todas essas obras sociais, essas obras de amor ao Cristo encarnado nos pobres, à luz de Mateus 25, como ele gostava de reforçar. A atuação de São Vicente de Paulo na época foi tão importante ali naquele momento histórico na França, que São Francisco de Sales
dizia que São Vicente era o sacerdote mais santo da França naquele momento histórico. Tamanho era o seu impacto, a sua influência positiva na evangelização da França naquele momento. No fim das contas, depois de uma vida muito consumida pela evangelização, à frente das duas congregações religiosas que ele fundou, a masculina e a feminina, à frente de várias missões populares, de vários trabalhos de evangelização, de combate ao jansenismo, de trabalho pela reforma do clero, de obras para os pobres, para os enfermos, depois de uma vida inteiramente consumida por amor a Cristo e à Igreja, São Vicente acaba morrendo em Paris no dia 27 de setembro de 1660. Sua canonização aconteceu em junho de 1737 e em maio de 1885, o Papa Leão XIII declarou São Vicente de Paulo como patrono de todas as obras de caridade da Igreja Católica Apostólica Romana, um título mais do que justo para um homem sacerdote santo que soube amar muito e que se consumiu muito pelos mais pobres. O sinal da sua santidade, um sinal miraculoso, é que 52 anos depois da sua morte, seu corpo foi retirado para ser exumado e foi encontrado o corpo dele incorrupto. E teve como testemunha 2 médicos, alguns sacerdotes e algumas religiosas que estavam ali no momento, e esses médicos confirmaram que, à luz da ciência, não havia explicação para aquilo que havia acontecido. Ou seja, nós sabemos, e a Igreja confirmou, trata-se de fato de um milagre que aponta para a grande santidade de São Vicente de Paulo. Hoje em dia, o corpo incorrupto de São Vicente está exposto para a veneração dos fiéis na Capela de São Vicente, que fica em Paris. E o coração dele está guardado num relicário que fica também em Paris, na Capela de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Muitas graças, não podia ser diferente, são testemunhadas por inúmeras pessoas em vários lugares do mundo que alcançam graças por meio da intercessão e que vivem uma vida cristã mais profunda, seguindo o exemplo e sendo inspiradas pelo exemplo, pelo testemunho de vida de São Vicente de Paulo. Nos deixemos inspirar pela vida desse grande sacerdote, grande santo, grande pregador sábio que amava a igreja, amava o clero, amava os pobres, se consumiu pelos pobres, fundou 2 congregações religiosas para os pobres e que nos ensina a fazer da nossa vida uma resposta concreta para as necessidades do mundo e da igreja no tempo histórico em que nós vivemos. São Vicente de Paulo, rogai por nós.